Eu leio? Ok. Aqui, ó. Relatório psicodiagnóstico. Métodos. Nesse momento, é possível fazer um relatório descritivo com base na entrevista semi-estruturada, observação psicológica, questionário adaptado, escala de responsividade social SRS-2 e relatos trazidos pela paciente e seu esposo. Ou seja, o processo diagnóstico é um negócio bem completo, não é feito, como diz a minha mãe, de orelhada. A pessoa com o diagnóstico do TEA, ela vai ser diagnosticada com algum grau de suporte, 1, 2 ou 3. Né? E esse grau de suporte são coisas que a pessoa não consegue executar, não consegue funcionar da maneira que um neurotípico funciona, então precisa de apoio para algumas coisas. Por exemplo, a Thaís não consegue falar no telefone, não se sente... É uma característica também bem comum de autistas adultos. Muitos têm dificuldade de falar no telefone, quando precisam ligar para algum lugar, precisa passar toda a conversa na cabeça. Eu faço isso, eu fico treinando o que responder, e às vezes a pessoa sai do roteiro, eu fico perdida. Então, para mim é difícil. Relato inicial. Thaís é casada, graduada em fisioterapia, atua como influencer e ativista de neurodiversidade nas redes sociais, reside com seu esposo e seus 2 filhos, buscou o diagnóstico de TEA por ler relatos de autistas adultos e se identificar. Além disso, Thaís recebeu o diagnóstico de seus 2 filhos recentemente. Thaís relata apresentar déficits nas habilidades sociais, dificuldade de regular a troca social comunicacional, rigidez cognitiva, insegurança e alterações sensoriais. Tais comportamentos tiveram início na infância e perseveram até os dias atuais. Aí ela começa a falar dos diferentes aspectos. Ela começa pelos aspectos sociais e comunicacionais. Aí, ó. Aqui são os sinais de autismo diagnosticados pela psicóloga, sinais de autismo em mulheres, se você está procurando por esse assunto. Relata dificuldade nas interações desde a fase escolar, excesso de insegurança social, dificuldade de manter relações e cultivar amizades, mostra-se insegura nas atitudes e se mantém à espreita no que deve ou pode falar. Parece que essa ansiedade social se deve não apenas à insegurança, mas também reciprocidade social e motivação social. Interagir lhe cansa demasiadamente e por vezes ela se esquiva. Muito. O que você estava falando, que as interações sociais são muito exaustivas, né? Eu chamo de amigos de verdade aqueles que tomaram muitos bolos meus e continuam sendo meus amigos. Continuam marcando coisa. Continuam me chamando, continuam gostando de mim, do jeito esquisita que eu sou. Relata que normalmente as pessoas têm dificuldade de interpretar as informações e voou o papel. Interpretar as informações e intenções dela. Sim. Apresenta dificuldade de regular filtros sociais, excesso de sinceridade e pragmatismo. Realmente, o excesso de sinceridade é uma coisa que é bastante presente em pessoas com TEA. E a regulação dos filtros sociais, de entender o momento certo de falar, entender situações sociais, a troca social da comunicação, né? O momento que você deve falar e o momento que você deve parar e escutar e o momento que você deve falar novamente. Isso é difícil. Apresenta dificuldade de notar algumas nuances sociais na comunicação não verbal, comunicação receptiva e sentido figurado, é mais literal. Apresenta também dificuldade de se fazer entender às pessoas em certos momentos. A comunicação expressiva, né? Então, a comunicação receptiva, que é ela compreender e receber a comunicação, e a comunicação expressiva, que é o grau de dificuldade de conseguir se expressar de uma maneira que as outras pessoas entendam o pensamento. E não lida bem com visitas inesperadas, que eu já falei, e interações sociais imprevisíveis. Sente-se irritada e perdida. Agora, aspectos sensoriais apontados aqui. Excesso de estímulos sensoriais auditivos a sobrecarregam. Isso piora com a necessidade de socialização, lugares cheios e excesso de conversas sobrepostas, né, ao mesmo tempo. Relata que, após se expor a interações ou eventos sociais, retorna cansada e confusa,
que é a ressaca social que você estava falando. Relata hipersensibilidade tátil e ao toque alheio. Algumas ações, como pisar na grama e na areia, são extremamente difíceis para Thaís. Aspectos comportamentais. Thaís apresenta comportamentos repetitivos e perseverantes desde a infância. Apresenta rigidez a mudanças e rigidez cognitiva. Gosta de ficar em casa e prefere se isolar para realizar suas tarefas. O que mais? Thaís segue alguns rituais diários. São eles: sentar sempre no mesmo lugar da mesa, necessitar que o lençol da cama esteja totalmente esticado para se deitar, dormir com um edredom mais pesado mesmo em dias de calor, alimentar-se sempre com os mesmos alimentos. Apresenta também alguns steams de autorregulação. São eles: andar em círculos pela casa. Igual o Eric. Igual o Eric. Mas o Eric é extremo. Ele fica rodando, o ponto do pé dele fica imundo no final do dia, né? Eu era assim também quando criança, mas meu pé não ficava imundo porque eu tinha muito nervoso no pé. Eu não andava descalço. Não conseguia. Skin picking, né? Que é ficar cutucando a pele, pode ser no couro cabeludo ou pele. Eu tenho... Quando a gente casou, eu tava ansiosa, eu tenho ansiedade, eu roí todas as unhas, fiquei sem unha. Aí a minha sogra, eu vou te levar num salão pra fazer, botar um negócio de gel, não sei o que, isso quase 20 anos atrás, né? E aí, 13, 14, então, eu não sei direito. Aí ela me botou, eu botei no negócio do salão, casei, só que aquela unha me incomodava porque uma coisa que eu gosto é de ficar me arranhando, eu gosto da pressão, né? Eu não gosto de toquinho leve, mas eu gosto de sentir a arranhada. Então, no dia seguinte, eu acordei e arranquei todas as unhas. Eu não consegui ficar com aquilo. Então, por exemplo, isso é um exemplo da desregulação do processamento sensorial. O que é isso? Flappings com o tronco para frente e para trás. Ah, tá. O movimento... Quando eu tô... geralmente eu faço isso quando eu tô nervosa, quando eu tô irritada. Que é engraçado que eu percebo que eu faço cada steam diferente, situações diferentes. Por exemplo, quando eu tô assistindo filme, eu cutuco a cabeça. Cutuco sempre. Eu às já vezes tentei cutuca a minha. Aí eu falo, sai, para de cutucar minha cabeça. Porque quando começa, eu acho que é cafuné, que vem assim e tal. Mas aí ela fica cutucando 3 minutos no mesmo lugar. Eu falei, não, isso não é cafuné. Cafuné mexe, sabe? Então, não é pra mim, é pra ela. Depende do momento. Morder a parte interna da bochecha, que você já falou. Puxar e morder as mechas do cabelo. Thaís demonstra baixa tolerância à frustração e não lida bem com quebra de expectativas e imprevistos. Sim. Apresenta alguns hiperfocos que transitam com o tempo. Atualmente, seu maior hiperfoco está em assuntos ligados ao autismo e neurodiversidade. Percebo excesso de autocobrança e perfeccionismo ao realizar tarefas de seu hiperfoco. Aspectos emocionais. Apresenta ansiedade exacerbada. Isso é verdade. Ansiedade pelo que há por vir. Ansiedade social normalmente ligada à insegurança. É gostoso, Lili, pode fazer. Percebo certa dependência do esposo para a tomada de decisões. Relata apatia e melancolia em alguns momentos. Demonstra pensamentos ruminantes. Nossa, que linguagem rebuscada. Pensamentos ruminantes são aqueles pensamentos repetitivos, aqueles pensamentos que continuam voltando, né? Ela diz aqui com pensamentos ruminantes e repetitivos. Remói situações em que deveria ter se comportado de forma diferente, né? Pensando, devia ter feito isso, devia ter feito aquilo. E é uma coisa que causa sofrimento. Não é só devia ter respondido daquele jeito e dane-se. Não, é uma coisa que fica incomodando, né? Fica ali incomodando por um bom tempo. Ela colocou entre parênteses aqui autodepreciação. E alguns pensamentos intrusos se fazem presentes. Relata certa dificuldade para demonstrar emoções, que a gente falou no início da live, e dificuldade para descrevê-las, né? O nome disso seria apatia e alexitimia. Por vezes se sente triste, irritada e não consegue distinguir os disparadores. Quer dizer, ela não consegue distinguir quais são os motivos pelos quais ela está
se sentindo assim. Na verdade, hoje em dia, eu acredito que eu tô conseguindo um pouco melhor. Eu tô conseguindo perceber alguns disparadores, mas é difícil. Apresenta certa dificuldade em seu relacionamento afetivo. Tais dificuldades estão ligadas à flexibilidade de situações, troca comunicacional e toque relacional. A troca comunicacional, sim, né? O movimento de conversa, né? O fluxo da conversa, de falar, escutar e responder, etc. Apesar disso, parecem demonstrar cumplicidade, carinho e afeto mútuo. Aí, tá certo. Aspectos cognitivos, ok, ela vai falar do funcionamento executivo. Ó. Relata disfunção executiva ligada à organização pessoal, insegurança e perfeccionismo. Apresenta dificuldade de transitar entre as tarefas quando está hiperfocada, dificuldade de fazer pausas para realizar outras atividades da rotina. Uma pessoa uma vez perguntou pra mim qual é a diferença de hiperfoco pra só gostar muito de algum assunto. Aí eu gosto de dar o exemplo de quando eu li o livro, na época que meu hiperfoco era livro, eu li o livro O Mundo de Sofia, que tem quantas páginas? 500 páginas? Não sei. Eu li em um dia. Mas eu acordei de manhã bem cedo, peguei o livro e falei, hoje eu vou ler. E li, foi até de madrugada. Eu não parei nem pra tomar banho. Essa é a diferença do hiperfoco. E isso também tem a ver com a dificuldade de transitar entre tarefas, que é comum entre autistas. Então, pra tudo quanto é lugar que eu ia comer, eu sentava na mesa comer com um livro. Eu sentava no banheiro com um livro. Eu deitava na minha cama pra dormir, ligava a luz, cobria assim, com um livro. É difícil parar. A dificuldade de parar de fazer uma tarefa, dar uma pausa na tarefa, né? E trocar de uma tarefa para outra. Dificuldade de retomada e improviso. A dificuldade de retomar uma tarefa, de continuar alguma coisa que foi parada no meio. É difícil. E a dificuldade de improvisar tem a ver com a previsibilidade. Né? A falta de previsibilidade é uma coisa que causa angústia e desconforto. Então, uma situação de improviso é uma situação bem difícil. E especialmente quando é um improviso combinado com uma situação social, né? Com várias pessoas. Sim. Apresenta alguns comportamentos reativos e impulsivos que dão indícios de possível transtorno de déficit de atenção e hiperatividade a investigar. Conclusão do diagnóstico de autismo de Tata. Percebo cognitivo preservado, dificuldade na troca da comunicação social, ansiedade, insegurança para a tomada de decisões, medo de errar, inflexibilidade e rigidez cognitiva, comportamentos repetitivos, déficits atencionais, né, de atenção, e sobrecarga sensorial. Na escala de responsividade social, Thaís obteve pontuação de 66, obtendo pontuação moderada. Essa pontuação demonstra indícios de transtorno do espectro autista leve, uma característica marcante no comportamento de Thaís, que estão comumente presentes nos quadros de TEA em mulheres adultas, é a rigidez cognitiva e insegurança. Pelo excesso de autocobrança e perfeccionismo, Thaís tem muita dificuldade para a tomada de decisões, justamente por medo de errar e frustrar-se com a quebra de suas expectativas. Cabe ressaltar que, ao longo da vida, a paciente encontrou diversos recursos para se adaptar aos contextos sociais padrões, comportamento de masking, transtorno do espectro autista leve, com nível 1 de suporte. É o CID-10-84/F84.5. Segundo o DSM-5, as características essenciais do TEA são a presença de um desenvolvimento acentuadamente prejudicado na interação social, na comunicação e um repertório marcantemente restrito de atividades e interesses. Aí ela finaliza o diagnóstico com algumas sugestões, né? Com alguns encaminhamentos. Para melhorar as minhas dificuldades. Que é a avaliação do médico psiquiatra para manejo de terapias e medicamentos, porque uma coisa que a Dani fala, que o que complica mesmo a vida da pessoa é o TDAH. Intervenção terapêutica com base cognitivo-comportamental, que é o que você gosta, né, a sua linha. Avaliação neuropsicológica para verificar a presença de possíveis condições coexistentes, como o
transtorno do TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Manejo comportamental a seguir. Psicoeducação voltada para autoconhecimento e autoaceitação. Treino de habilidades sociais, respeitando as minhas necessidades e vontades. E limites. Treino de habilidades afetivo-emocionais. Treino para melhora da rigidez cognitiva e treino para melhora da hipersensibilidade sensorial. Acredito que com a terapeuta ocupacional, né? E ela se coloca à disposição para qualquer médico ou psicólogo que queira conversar com ela aqui para passar informações, né? Então, você acha que valeu a pena buscar o seu diagnóstico, correr atrás do seu diagnóstico de autismo, Lili? Eu levei muitos anos, desde quando eu comecei a suspeitar, para eu ir atrás do meu diagnóstico. Porque no início eu achava que não valia a pena. Eu achava que não valia a pena, que não ia fazer diferença, que eu sou quem eu sou, do jeito que eu sou já, e já cheguei até aqui, e como as pessoas falam, casei, fiz faculdade, tive filho. Mas eu acho que valeu porque agora eu sei que tem certas coisas minhas que eu não posso mudar. Eu não vou ficar mais forçando, né, ser alguém que eu não sou só para agradar os outros. Se eu tenho que agradar alguém, são as pessoas que eu amo, né, que estão aqui em volta. Você mesmo, primeiro de tudo, eu que você mesmo. tem que agradar. Porque eu acho que muitas vezes as pessoas se preocupam demais com os outros e deixam de... É por isso que tem o masking, porque nós mulheres, a gente se preocupa e quer se encaixar, quer ser aceita. A gente quer fazer amigos e tem dificuldade. Então, se a gente se mostrar esquisito, e aí? Quem vai querer, né? Eu vejo pelos meus filhos mesmo. O Eric tem dificuldade de fazer amizade. Todas as crianças na sala dele já sabem que ele é diferente. Na idade dele, com 8 anos, todo mundo já sabe, todo mundo já percebeu. Tem um relato ali a guria da Corvinal disse: a gente cresce se sentindo um fracasso como ser humano por não conseguir fazer as coisas básicas do cotidiano de um neurotípico. Com um diagnóstico você consegue, além de se entender, se perdoar, né? Exatamente. Uma aceitação importante. Mesmo o autodiagnóstico, se você lê bastante, porque se você não quer ir atrás do papel, porque é caro, eu não entendo, mas eu acredito que no Brasil vale mais ainda a pena, né? Porque você tem direitos como pessoa com deficiência. Quando eu comecei a ler relatos de autistas adultos, depois que eu comecei a relatos em português, eu também entrei em alguns grupos em inglês. Para eu ler cada vez mais e ver onde que eu me encaixava, e em muitos relatos eu me encaixo, não todos, e ajudou muito. Ler os outros contando que passaram pelas mesmas coisas que eu passei ou passam, isso ajuda a gente a se aceitar, né? E saber que, poxa, não sou só eu. Os autistas adultos chegaram até aqui sem terapia e muitas vezes sem apoio. Isso é verdade. A Nátia Carvalho fala também, não fala ao telefone. A Laura Gabriela... O telefone toca, eu já olho pra ele assim, tipo, quem tá me ligando? Quem é essa pessoa que tá me ligando? Atende. Não é possível. Vem cá, Lilão. A Selma Monteiro falou, mordo também em laterais da língua, às vezes. E também as pontinhas dos dedos, cantinhos mais gordinhos das cutículas. Sim. A língua fica toda marcadinha, né? Oh, meu amor! Eu mordo as pelinhas da boca por dentro, a Dina Eli Moraes. A Giovana VSD falou, meu sogro chegou uma vez sem avisar, fui super grossa com ele. Bom, gente, é isso. Muito obrigada por terem vindo. Muito obrigada pelas perguntas. Espero que tenham gostado. Quanto tempo que eu desconfio? Uns 4 anos. Uns 4 anos já. Mas é isso. Agora finalmente saiu. Eu tomei coragem. Porque antes eu também tinha muito medo de procurar o diagnóstico e o psicóloga, o médico falar: não, você não é autista, você só é esquisita mesmo. E eu continuar sem conseguir me encaixar em algum padrão, né? E eu consegui ter me encaixado, isso é importante pra mim. Eu não me sinto mais sozinha, sabe? Isso tem muito a ver com identificação, né? É importante a gente saber que não é só com a gente que essas coisas acontecem, sabe? Gente, a questão dos grupos de suporte de outras pessoas que tenham as mesmas características que vocês, isso ajuda muito. Sim. Tá? Sempre que alguém falar grupo de suporte, você pensa, não preciso disso. Precisa sim. É muito importante. Eu que sou psicólogo, também eu preciso
de um grupo de suporte. pessoa. Todo mundo precisa de um grupo de suporte para conseguir se aceitar, se entender melhor e ver que, na realidade, não é você que é esquisito. Não, por tudo que passa, por exemplo, até mesmo pais de crianças autistas, pais que não são autistas, precisam de grupo de suporte para saber que não passam sozinhos por aquelas situações, né? E porque a identificação é muito importante. Então, gente, sempre procure grupos, sempre tem um grupo para você poder desabafar, porque a gente sabe que poder pagar por terapia não é todo mundo que pode, né? É isso. Um beijinho. Chega lá depois de publicado e deixa um comentário dizendo que gostou, que isso ajuda a gente. Que aí dá vontade de fazer mais, sabe? E se você ainda não está inscrito no canal do YouTube, dá um pulinho lá. Tem muito conteúdo muito legal, muito completo no canal Família Tagarela. Então tá, gente. Muito obrigada pela presença de vocês. Se ficou alguma dúvida, deixa um comentário que a gente responde, né? Beijinho, gente. Muito obrigada. Obrigado pela audiência, gente. Um beijo. Um beijo. E boa semana para vocês.